A paz do Senhor, prezados irmãos e irmãs. Nesse momento, estamos dando início à nossa pré-aula referente à lição de número 9. Desde já agradeço a honra que você, internauta, nos concede ao acessar os nossos vídeos. Em particular, eu quero agradecer aos nossos queridos, dedicados e abnegados professores da Escola Bíblica Dominical, que evidentemente, na sua grande maioria, não é um especialista no tema desse trimestre, mas que, além de contar com ótimo apoio da revista do professor e do livro, escritos pelo pastor e psicanalista Israel Maia, tem se aprofundado no assunto, buscando outras fontes sadias de informação, a fim de enriquecer as suas aulas, sempre tendo em mente o maior objetivo dessas lições: conhecer para ajudar. Principalmente na área espiritual. Todo aquele que convive conosco, quer seja na família, na igreja ou na sociedade, e que, infelizmente, padece de uma ou outra dessas enfermidades. Posto isso, vamos ao nosso resumo. O título da lição é Conhecendo a Distimia para ajudar os que estão sofrendo. Essa lição, que é a lição de número 9, será ministrada no próximo domingo em classe, dia 3 de março de 2019. Irmãos e irmãs, o prefixo grego diz da noção de mau funcionamento e timos significa alma, espírito. Literalmente, mau funcionamento da alma. Etimologicamente, a palavra distimia significa mal-humorado. 4 sinais de mau humor. Primeiro, cara feia, amarrada, fechada. Vive com uma tromba no rosto. Gênesis 4:5 diz que Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Segundo sinal, desinteresse, desdém para trabalhar. Tudo é feito por obrigação e com muita reclamação. Jó 10:1 diz: minha vida é um tédio, por isso darei vazão à minha queixa e de alma amargurada me expressarei. Terceiro, boca cheia de palavras amarguradas. Romanos 3,14 diz: suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Quarto sinal, irritabilidade, pavio curto. Provérbios 14:17 diz: quem é irritadiço faz tolices. Irmãos e irmãs, Kurt Donald Cobain, que nasceu em 1967 e viveu apenas 27 anos, foi um cantor e compositor norte-americano, famoso por ter sido o fundador de uma banda chamada Nirvana. E ele disse: meu mau humor atinge o meu relacionamento com a minha própria pessoa. Um pensador chamado Damião Maximino disse: não se deixe influenciar pelo mau humor do outro, apenas sorria para ele, sem deboche ou malícia, pois o sorriso tem o poder de mudar o mau humor das pessoas. E um pensador desconhecido disse: para expressar seu mau humor, você precisa movimentar 102 músculos da face. Para sorrir, apenas 6. Exercite a lei do menor esforço. O nosso textuário diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. 1 Coríntios 2:9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A nossa verdade aplicada diz: a oração, a palavra de Deus e a comunhão cristã são ferramentas poderosas para enfrentar as enfermidades da alma. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. E Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Objetivos da lição: primeiro, ajudar na identificação da distimia. Segundo, mostrar os traços da distimia. E terceiro, ensinar a conviver com o transtorno. Os textos de referência
encontram-se em Romanos capítulo 12, versículos de 9 a 13 e o versículo 15. Analisemos sucintamente os textos de referência. Além do amor a Deus e a todos os homens, referidos no versículo 9, é dever do irmão amar em especial a todos em Cristo e, de coração, preferindo-vos em honra uns aos outros, como afirma o versículo 10. Nenhum cristão deve ser lento na execução do zelo pelas coisas de Deus e deve servi-lo fervorosamente em espírito, como se vê no versículo 11. Devemos ser alegres na esperança, seguros da nossa salvação e pacientes nas tribulações. Para isso, perseverando em oração, como se afirma no versículo 12. Paulo diz no versículo 13: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. A palavra no original grego para o verbo comunicai é koinonel, de onde vem a palavra koinonia, que significa comunhão. O versículo 14 contém uma repetição do mandamento que nos foi dado por Jesus em seu ministério terreno, de abençoarmos os que nos maldizem e perseguem, a ponto de até mesmo amarmos os nossos inimigos. Todo cristão faz parte de um corpo do qual Jesus é o cabeça. Desta forma, se alguém deste corpo está triste, ele também fica triste. Se alguém está alegre, ele também se alegra. Daí ter o apóstolo dito no versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Introdução. Nesta lição, falaremos sobre a distimia, também conhecida como transtorno depressivo persistente, TDP, que se apresenta como uma depressão leve, mas de longa duração. Ponto 1. Identificando a distimia. Nesta lição, identificaremos algumas características da distimia, ou transtorno depressivo persistente. Quando existe reclamação por parte do indivíduo ou observação feita por outras pessoas acerca de uma condição de humor deprimido na maior parte do dia, na maioria dos dias, ou em todo um período de pelo menos 2 anos, pode significar que o mesmo está sofrendo com a distimia. Entretanto, isso só pode ser afirmado se for observado por um profissional qualificado. Os sintomas da distimia são os mesmos da depressão maior, mas em menor número e menos intensos. Os sinais podem incluir tristeza ou humor deprimido na maior parte do dia, ou quase todos os dias. Perda de prazer nas atividades que antes eram agradáveis. Grande mudança em peso. Perda ou aumento do apetite. Insônia ou sono excessivo, quase todos os dias. Inquietação. Fadiga ou perda de energia, quase todos os dias. Sentimentos de desesperança, inutilidade ou culpa excessiva, quase todos os dias. Problemas de concentração que ocorrem quase todos os dias. E pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Plano de suicídio ou tentativa de suicídio. As pessoas com distimia também apresentam altas taxas de faltas no trabalho, comparáveis às taxas de abstenção por cardiopatia. 1.1. O que confunde o diagnóstico? Algumas vezes, olhamos as atitudes de determinados irmãos e nos enganamos sobre a sua situação, como no caso de Ana e o sacerdote Eli, em 1 Samuel, capítulo 1. É bom ressaltar que não estamos diagnosticando Ana como portadora de distimia, mas sim exemplificando com esse caso que o mesmo pode acontecer no nosso meio e que Eli se enganou completamente acerca do comportamento de Ana, ao supor que estivesse embriagada, de acordo com o versículo 13, mas que, na realidade, ela estava atribulada de espírito. Versículo 15. Tal erro de julgamento algumas vezes ocorre na igreja, isto é, interpretar o comportamento fora dos padrões normais de um irmão como um indicativo do seu caráter. Mas isso, na realidade, se deve ao fato dele ser portador de uma enfermidade da alma. Irmãos e irmãs, só aquele que sonda os corações e mentes sabe, sem a menor sombra de dúvida, tudo o que se passa realmente no interior das pessoas. Jeremias
17:10. 1.2, o que pode levar ao TDP. Certos fatores aumentam o risco de uma pessoa ter distimia. Vejamos, ter um parente de primeiro grau com distimia ou depressão. Eventos estressantes como a perda de um ente querido ou problemas financeiros. Ser muito dependente de aprovação e atenção das pessoas próximas. Entre os pacientes que possuem algum transtorno mental, aproximadamente 36% apresentam sintomas depressivos leves e de longa duração, indicando um quadro de distimia. Dessa forma, é comum uma pessoa que tem um transtorno mental, como pânico ou fobia, também desenvolver sintomas depressivos. 1.3. A importância do conhecimento. O fato de Jesus dar aos seus discípulos poder para curar enfermidades e expulsar demônios, Marcos 3,15, indica que, em alguns casos, trata-se apenas de uma enfermidade. Em outros, apenas possessão demoníaca, ou ainda, em algumas situações, ambos os casos. Logo, o papel principal da igreja é conhecer para dar o devido apoio espiritual à pessoa necessitada, principalmente usando a oração e a palavra de Deus. Item 2. Traços da depressão persistente leve. A distimia tem uma grande semelhança com outros tipos de depressão. No entanto, embora o distímico sofra com sintomas que dificultem a realização de suas tarefas diárias, ele não perde a sua funcionalidade como ocorre na depressão maior. A maior dificuldade enfrentada é o absentismo escolar e laboral. Muitos distímicos se esforçam para cumprirem suas tarefas e não viverem na dependência dos outros, segundo Tessalonicenses 3, de 10 a 12. 2.1. A dificuldade de convivência. Em Números 13, os 12 espias obedeceram a Moisés e cumpriram a missão. Todos viram o mesmo cenário, mas os observadores dividiram-se em dois grupos: 10 incrédulos e pessimistas, que valorizaram mais as dificuldades, e 2 crentes e otimistas, que valorizaram as bênçãos. 10 espias olharam para as dificuldades. Disseram que não poderiam conquistar a terra, porque seus moradores tinham grande estatura, conforme o versículo 29. 2 espias, Josué e Calebe, olharam para a qualidade da terra e, confiando na promessa de Deus, Gênesis 15, 18, declararam que eles iriam conquistá-la, de acordo com o versículo 30, pois contavam com a ajuda de Deus. Os portadores de distimia são negativistas, pessimistas, irritadiços e reclamam de tudo e de todos. Em função do seu mau humor persistente, são de difícil convivência. Nós, como igreja, devemos lhes estimular a fé e a confiança no nosso maravilhoso Deus. Vejamos alguns versículos que podem nos ajudar nesse caso. Primeiro, Salmo 18:2. Segundo, Salmo 22:4. Terceiro, Salmo 37:5. Quarto, Salmo 84:12 e quinto, Salmo 91:2. 2.2. Confundindo distímico com profeta. Segundo o nosso comentarista, os portadores de TDP tendem a ter uma visão distorcida da realidade, e isso pode levar alguns irmãos a acharem que o tal é profeta e que até tem dons de cura. Se não formos prudentes, podemos ter sérios problemas de relacionamento entre os congregados. Nesse caso, devemos seguir os conselhos de Paulo em 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retende o bem. E em Provérbios 15:18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. 2.3. Distimia na criança e no adolescente. Em crianças e adolescentes, a distimia pode ocorrer juntamente com o TDAH,
distúrbios de comportamento ou de aprendizagem, transtornos de ansiedade ou deficiências de desenvolvimento. Exemplos de sintomas da distimia em crianças incluem irritabilidade, problemas de comportamento, mau desempenho escolar, atitude pessimista, habilidades sociais pobres e baixo autoestima. Ponto 3. Convivendo com o TDP. Conviver com a distimia é extremamente difícil. O mau humor contínuo, a falta de vontade de viver e os pensamentos negativos constantes tornam o dia a dia insuportável. Porém, com um tratamento adequado, a melhora será alcançada. 3.1. Posicionando-se no tratamento. A nossa compreensão, Provérbios 14, 29. E a frequência aos cultos, Salmo 100, versículos 1 e 2. E Salmo 122, 1, são fundamentais como auxiliares no tratamento terapêutico do portador de TDP, pois o isolamento é um fator agravante nos episódios de depressão comuns dessa enfermidade. 3.2. A importância da saúde física. Outro importante agente auxiliar no tratamento dessa enfermidade é a atividade física, além de hábitos alimentares saudáveis. É também de fundamental importância estar alerta na questão do uso de drogas e ou álcool pelo paciente, pois, muitas vezes, apesar de até ser membro da igreja, ele pode, em função do seu estado, ser levado ao consumo dessas drogas. Nesse caso, devemos lembrar de Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. 3.3. Ajudando o portador de distimia. Uma forma simples de se ajudar o portador de distimia é o de valorizar os avanços no seu comportamento, que podem até ser pequenos para nós, mas relevantes para ele. Tais avanços devem ser notados e destacados, comparando ele com ele mesmo e não com outras pessoas. Isaías 60, 1 e Mateus 6, 26. Conclusão. A distimia é um tipo de depressão leve e persistente, e como enfermidade precisa ser tratada com medicamento e auxílios psicoterapêuticos. Mas a igreja possui meios para fortalecer o ânimo necessário. A oração e o contato contínuo com a palavra irão cooperar para manter o distímico. Aos irmãos e amigos que desejam se aprofundar um pouco mais no tema do nosso estudo, sugerimos o site. Irmãos e irmãs, esse foi o nosso breve comentário dessa lição. Agradeço do fundo do meu coração a todos que assistem aos nossos vídeos, têm se inscrito no nosso canal, fazem os seus comentários e deixam o seu like, pois isso nos motiva a procurar melhorar e prosseguir esse projeto. A minha oração é que Deus continue abençoando a todos nós. A paz do Senhor.